Essa é a história de Myeong-gen, o sétimo filho na linha de sucessão do culto do deus demoníaco celestial, que para evitar uma briga com seus irmãos, resolve se mudar para uma vila pacata e abdicar do trono. Após 7 anos, enquanto estava na sua casa lendo um livro, alguém aparece em sua porta. Era Sang-wan, seu cunhado, que veio visitar e entregar um presente enviado pelo atual líder do culto. Myeong-gen ficou confuso, porque nunca tinha recebido uma visita do culto, e pergunta novamente sobre quem enviou o presente. Seu cunhado fala que é uma bebida feita pelo grande Fuzuo e enviada pelo líder do culto. Myeong-gen, percebendo a situação, diz para Sang-wan que a bebida está envenenada e lembra que se afastou de tudo e de todo mundo para viver uma vida tranquila. Sang-wan, ao notar que Myeong-gen percebeu que a bebida estava envenenada, resolve ir diretamente ao ponto e pede para Myeong-gen beber o veneno, e que se fizesse isso, teria uma morte tranquila e indolor. Myeong-gen abaixa a cabeça e pergunta ao seu cunhado quantos homens ele trouxe com ele. Sang-wan informa que fora da casa tinha 32 homens das tropas Estian. Confiante na sua vitória, Sang-wan diz que somente ele seria o suficiente para acabar com Myeong-gen, porém não queria surpresas nessa missão. Em pensamento, Sang-wan lembra que tinha sido enviado para matar um simples aprendiz que só sabia ler livros. Myeong-gen rapidamente fecha o livro e de forma sarcástica diz para o seu cunhado que ele tinha cometido um grande erro. Enquanto Sang-wan ficava confuso com a fala de Myeong-gen, percebe uma sede de sangue vindo em sua direção. Nesse momento, Myeong-gen quebra a mesa e saca sua espada, partindo para cima de Sang-wan, que ao mesmo tempo revida. O choque produzido pelo impacto das duas espadas faz surgir uma explosão chamando a atenção da tropa Estian, que percebe que a luta dentro da casa começou. Depois de um certo tempo, um dos subordinados de Sang-wan fica apreensivo, pois a luta está demorando muito. Mesmo depois de todos dizendo que Myeong-gen era fraco, ele era filho do antigo líder da seita e comenta que Myeong-gen poderia estar dando trabalho. Um membro da tropa diz que Myeong-gen poderia estar escondendo a sua habilidade e deixa todo mundo entusiasmado em poder lutar com ele. Porém, o homem que estava em cima de uma pedra chama a atenção de toda a tropa, pedindo para que eles ficassem atentos e não baixassem a guarda, porque se Myeong-gen escapasse, todos iriam morrer. O homem era o vice-comandante das tropas Estian e estava pensando, mesmo que Myeong-gen escondesse suas habilidades, ele nunca iria conseguir ganhar essa luta, porque ele estava enfrentando Sang-wan, o comandante das tropas Estian, e que para derrotar o comandante, Myeong-gen deveria no mínimo ser especialista da mais alta classe. Sang-wan era um espadachim incrível e por causa da sua força se tornou o genro do antigo líder da seita demoníaca, e não faria sentido Myeong-gen ser tão forte ao ponto de derrotar Sang-wan. Sentindo um enorme cheiro de sangue derramado, o vice-capitão percebe que a luta tinha acabado. Nesse momento, todos olham para frente da casa. A porta se abre e alguém sai de lá de dentro. Os subordinados de Sang-wan gritam o nome dele, dizendo que ele tinha derrotado o sétimo filho do culto do deus demoníaco celestial. Porém, ao chegar perto, percebem que o homem na verdade era Myeong-gen, o que os deixa todos surpresos. Imediatamente, o vice-comandante pede para que as tropas ergam suas espadas. Todos estão confusos, sem saber o porquê do comandante ter perdido, e se perguntam se o sétimo filho da seita poderia ser tão forte assim. Nesse momento, Myeong-gen grita em direção à tropa Estian, informando que aquela era a última chance deles. Se alguém quisesse fugir, essa era a hora. No entanto, os espadachins ficaram parados na frente de Myeong-gen, apontando suas espadas para ele. Com um ar de desapontamento, Myeong-gen elogia a todos, dizendo que nem ao menos um espadachim tinha tentado fugir, e que ele já esperava essa reação, já que as tropas Estian representavam um culto demoníaco. Myeong-gen levanta sua espada e parte em direção à tropa, dizendo que não iria ter remorso, porque ele tinha dado uma chance para que eles sobrevivessem. Em uma velocidade incrível, Myeong-gen começa a decapitar toda a tropa Estian, deixando o vice-comandante sem reação ao ver suas habilidades. Ele percebe que Myeong-gen era forte e usava a espada de Ki, deduzindo que Myeong-gen se escondeu em uma vila remota para treinar suas habilidades com espadas. O vice-comandante pensa em recuar, mas logo desiste,
ele percebe que seria impossível e tenta atacar Myung-Yen. Nesse momento, ele percebe alguma coisa diferente vindo em sua direção e olha para o alto. Com várias espadas vindo em sua direção, ele fica confuso e percebe que pode ser a técnica das lâminas fantasmas. O vice-comandante fica perplexo ao ver as duas técnicas poderosas, uma chamada Espada de Ki e a outra Lâmina Fantasma. O vice-comandante percebeu o motivo para que o líder do culto querer Myung-Yen morto. Decidindo não desistir, o vice-comandante tenta prever a direção das espadas e vira bruscamente para a esquerda, conseguindo bloquear um dos ataques. Mas a velocidade de Myung-Yen é muito superior ao do vice-comandante, e no mesmo momento em que o ataque da esquerda foi bloqueado, Myung-Yen corta sua cabeça com uma investida pela direita. Incrédulo e sem acreditar que perdeu tão rápido, o vice-comandante percebe que não foi sorte de Myung-Yen ter derrotado Sang-Hwan. Enquanto ele perde a consciência, sua última visão é Myung-Yen o encarando todo coberto de sangue. Minutos depois, Myung-Yen está andando na floresta e se sente muito cansado porque gastou toda a sua energia interna para usar em um breve período de tempo a espada de Ki. Myung-Yen também está com várias feridas, mas percebe que não são fatais, porém fica preocupado com a ferida que está na barriga. Pensando em uma maneira de escapar, ele é surpreendido com um ataque por trás que abre um buraco no seu peito. Ao se virar para olhar quem o atacou, ele fica surpreso ao perceber que foi Myung-Gak, o seu irmão e atual líder do culto demoníaco. Olhando para Myung-Yen, Myung-Gak diz que usou a arte do deus demoníaco celestial número 13, raia do deus demoníaco celestial, e na ocasião era a segunda vez que ele usava essa técnica. Myung-Yen percebe que tudo fazia parte do plano de Myung-Gak e que desde o começo ele não tinha nenhuma chance de sair vivo. Sabendo que a ferida no seu peito era fatal, Myung-Yen pede para fazer uma pergunta para Myung-Gak, que com um sorriso no rosto diz para Myung-Yen que vai escutar suas últimas palavras. Myung-Yen diz que nunca quis o trono e queria saber o porquê que Myung-Gak estava indo tão longe mesmo sabendo disso. Com um olhar sombrio, Myung-Gak lembra para Myung-Yen que aquele que se tornar líder da seita ficará com tudo, e aqueles que não conseguirem perderão tudo. Essa era a lei do culto do deus demoníaco celestial. Myung-Yen o questiona, perguntando se ele teria feito tudo isso por causa da lei do culto. Myung-Gak fica sério, olha para Myung-Yen e pergunta se ele estava questionando as leis do culto. Nesse momento, Myung-Yen perde as forças e cai de joelho no chão, tentando se manter acordado. Myung-Gak pergunta se ele tinha mais alguma coisa a dizer. Percebendo que não tinha nem forças para levantar, Myung-Yen fica calado. Myung-Gak fala para Myung-Yen que sua lápide será colocada em um local onde poderá receber a luz do sol. Com as últimas forças que lhe resta, Myung-Yen grita o nome de Myung-Gak, que olha para trás e, sem esboçar nenhuma reação, continua andando. Nesse momento, Myung-Yen se perde em seus pensamentos e pergunta para si mesmo se aquele era o seu fim. Myung-Yen, praticamente sem vida, tenta dizer algumas palavras, mas percebe que está perdendo a consciência. Nesse momento, uma voz misteriosa pergunta para ele: "Você se arrepende?" Myung-Yen responde que ele estaria mentindo se dissesse que não, e completa dizendo que deveria ter fugido da primeira vez. Então, a voz misteriosa pergunta para ele: "Você deseja lutar novamente?" Myung-Yen diz que se fosse possível, que ele lutaria, mas dessa vez seria com todas suas forças. A voz misteriosa responde somente um "bom". Nesse momento, Myung-Yen começa a sentir como se estivesse se afogando e não consegue respirar. Ele pergunta para si mesmo se teria caído nas águas do inferno, sobre as quais o culto demoníaco tanto falava. Myung-Yen dizendo que se isso fosse verdade, não seria justo com ele, pois o único pecado que ele teria feito na sua vida foi lutar para sobreviver, e que as pessoas que deveriam ir para o inferno seriam Myung-Gak e seus irmãos, que permitiram que tudo acabasse desse jeito, desonrando a família. Enquanto ele pensava que o que estava acontecendo não era justo, e que ele não deveria ir para o inferno, sentiu uma grande força o puxando, e de repente alguém o retira da água perguntando se ele estava bem. Sem entender direito a situação, ele percebe que retornou para o palácio de Dameyeong, onde as famílias mais importantes do culto moravam. De repente, alguém o chama de idiota e pergunta por que dele ficar fazendo essas coisas. Myung-Yen reconhece a voz e vira rapidamente para a pessoa. Nos é mostrado um jovem encarando Myung-Yen, que fica confuso ao perceber que era Myung-Gak, porém mais jovem, e diz que está tendo um sonho terrível, onde seu irmão aparece para ele.
o chamando de porco. Myung-Yen pergunta o porquê de Myung-Gak estar no mesmo lugar que ele. Myung-Yen fica furioso e parte para cima de Myung-Gak, mandando ele repetir o que ele estava dizendo, e começa a o empurrar. Porém, Myung-Gak dá um empurrão em Myung-Yen, que cai dentro do lago. Meio confuso, se pergunta como Myung-Gak, sendo fraco, conseguiu derrubar ele com tanta facilidade, e fica perplexo. Ao ver o seu reflexo na água, ele percebe que sua aparência é a mesma que quando ele tinha 11 anos de idade. Sem tempo para digerir a informação, ele desvia do chute que seu irmão tentou aplicar, o chamando de merdinha trapaceiro. Porém, um homem aparece na frente dos dois, pedindo para eles pararem de brigar. Myung-Yen percebe que o homem na frente dele era Jong-Mon, um antigo comandante do esquadrão da Tartaruga Negra, que conseguiu atingir o mais alto nível das artes marciais. Jong-Mon, o homem que conquistou tudo sozinho. Porém, Myung-Yen não entendia o porquê de Jong-Mon estar ali e lembra que ele deveria ter aproximadamente 50 anos de idade. Mas o homem que está na frente dele é realmente Jong-Mon, mas com a aparência de um homem de 20 anos. Ele olha para Myung-Gak e percebe que ele também é jovem, com idade entre 11 e 12 anos, e fica surpreso com tudo que está acontecendo. Jong-Mon vira para Myung-Yen e diz que nunca tinha encontrado antes, mas já que Myung-Yen sabia o seu nome, ele, como 17º comandante do esquadrão da Tartaruga Negra, o saudava como o 7º senhor. Myung-Gak repreende Jong-Mon, dizendo que estava uma posição acima de Myung-Yen. Imediatamente, Jong-Mon se ajoelha e saúda Myung-Gak como o 6º senhor e pede perdão por não cumprimentá-lo antes. Myung-Gak diz para Jong-Mon que se ele quisesse trabalhar no palácio, deveria saber quem é quem. Interrompendo Myung-Gak, Jong-Mon informa que dentro do palácio da Emyong, qualquer briga poderia se transformar em um banho de sangue e que os dois deveriam pensar antes de agir. Myung-Yen entende a situação, porém Myung-Gak diz que só estava brincando com seu irmão e vai embora. Myung-Yen fica parado na frente do lago e diz que se lembra de tudo o que tinha acontecido antes com ele. Que 20 anos atrás, que Myung-Gak o empurrou dentro do lago e ele não sabia nadar. Por esse motivo, ele quase morreu afogado e que após o incidente ele ficou gripado e teve que ficar de cama por 10 dias. Por ter todas as memórias, Myung-Yen percebeu que voltou ao passado e que quem deu a chance para ele foi a voz que estava conversando enquanto ele morria. E diz não saber como isso aconteceu, mas que ele iria lutar com tudo para sobreviver e se vingar de todos que o menosprezaram. Myung-Yen percebe que precisaria da ajuda de Jong-Mon e corre atrás dele segurando pelo braço. Jong-Mon pergunta o que ele precisava. Myung-Yen diz para Jong-Mon que ele foi ensinado a retribuir as pessoas que o ajudavam. Jong-Mon fica nervoso e diz que não precisa de recompensa nenhuma, que só fez o que era correto naquele momento. Myung-Yen, sorrindo, diz que deve recompensar Jong-Mon. Jong-Mon fica apreensivo, pois ser recompensado assim não era tão simples. Se ele fosse recompensado na frente de todos, as pessoas poderiam pensar que ele estava ao lado do 7º filho na luta pelo trono. Com isso, ele diz novamente para Myung-Yen que não era necessário fazer isso. Myung-Yen, percebendo que Jong-Mon tinha notado qual era o seu plano, pensa que isso era de se esperar de Jong-Mon, porém ele não teria como escapar dessa vez. Myung-Yen pergunta para Jong-Mon se ele queria impedir o que o seu pai, o líder do culto, tinha ensinado a fazer nessa situação. E em pensamento ele comemora, porque sabe que Jong-Mon não poderá recusar dessa forma. Jong-Mon, percebendo que não tinha muito o que fazer, se ajoelha e diz que não foi a intenção e que tinha cometido um grande erro ao questionar a decisão de Myung-Yen. Myung-Yen, sorrindo, diz que estava tudo bem e só iria fazer o que foi ensinado pelo líder do culto, pensando que fez uma ótima jogada trazendo Jong-Mon para o seu lado. É isso aí, galera. Esse review vai ficando por aqui, mas já eu posto mais vídeo no canal. Bom, então me peço desculpa por algum erro que eu posso ter cometido, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô postando e editando dessa forma de mala. E também preciso da ajuda de vocês, cara. Deixe seu like, deixe seu comentário para dar um engajamento e ajudar no canal. E é isso aí. Até o próximo review.